Artigo 93. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a por intermédio do Procurador-Geral de Justiça ao Poder Executivo para a inclusão no projeto de lei orçamentária. Parágrafo 1º. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias próprias e globais do Ministério Público serão entregues na forma do artigo 171, sem vinculação a qualquer tipo de despesa. Parágrafo 2º. Os recursos próprios não originários do Tesouro Estadual serão utilizados em programas vinculados aos fins da instituição, vedada outra destinação. Parágrafo 3º. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Ministério Público quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno estabelecido na sua lei complementar, e no que couber no artigo 35 desta Constituição. Artigo 94. Lei complementar cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça. Disporá sobre, inciso 1, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do Ministério Público, observados, entre outros, os seguintes princípios. A linha A. Ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. A linha B. Promoção voluntária por antiguidade e merecimento, alternadamente de entrância a entrância, e na entrância mais elevada para o cargo de Procurador de Justiça, aplicando-se por assemelhação o disposto no artigo 93, inciso 3, da Constituição Federal. A linha C. Subsídios fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, cujo subsídio em espécie, a qualquer título, não poderá ultrapassar o teto fixado nos artigos 37, inciso 11 da Constituição Federal e 115, inciso 12 desta Constituição. A linha D. Aposentadoria, observado o disposto no artigo 40 da Constituição Federal e no artigo 126 desta Constituição. A linha E. O benefício da pensão por morte deve obedecer ao princípio do artigo 40, parágrafo 7º desta Constituição. Inciso 2. Elaboração de lista tríplice entre integrantes da carreira para escolha do Procurador-Geral de Justiça pelo Governador do Estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Inciso 3. Destituição do Procurador-Geral de Justiça por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Inciso 4. Controle externo da atividade policial. Inciso 5. Procedimentos administrativos de sua competência. Inciso 6. Regime jurídico nos membros do Ministério Público, integrantes de quadro especial que oficiem junto aos tribunais de contas. Inciso 7. Demais matérias necessárias ao cumprimento de seus fins institucionais. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto em lei, sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante mais votado da lista tríplice, prevista no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça fará declaração pública de bens no ato da posse e no término do mandato. Artigo 95.
Os membros do Ministério Público têm as seguintes garantias. Inciso 1. Vitalicidade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada a ampla defesa. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, observado quanto à remuneração o disposto na Constituição Federal. Parágrafo único. O ato de remoção e de disponibilidade de membro do Ministério Público por interesse público fundar-se-á em decisão por voto de 2/3 do órgão colegiado competente, assegurada ampla defesa. Artigo 96. Os membros do Ministério Público sujeitam-se, entre outras, às seguintes proibições. Inciso 1. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Inciso 2. Exercer a advocacia. Inciso 3. Participar de sociedade comercial na forma da lei. Inciso 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, se houver compatibilidade de horário. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária. Inciso 6. Receber qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 7. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal perante o qual atuava antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Artigo 97. Incumbe ao Ministério Público, além de outras funções, inciso 1, exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou portadores de deficiências, sem prejuízo da correição judicial. Inciso 2. Deliberar sobre sua participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 3. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa ou entidade representativa de classe por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição, as quais serão encaminhadas a quem de direito e respondidas no prazo improrrogável de 30 dias. Parágrafo único. Para promover o inquérito civil e os procedimentos administrativos de sua competência, o Ministério Público poderá, nos termos de sua lei complementar, inciso 1, requisitar dos órgãos da administração direta ou indireta os meios necessários à sua conclusão. Inciso 2. Propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância para a apuração de falta disciplinar ou ilícito administrativo. Seção 2. Da Procuradoria-Geral do Estado. Artigo 98. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à administração da Justiça e à administração pública estadual, vinculada diretamente ao governador, responsável pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. Parágrafo 1º. Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os Procuradores do Estado organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá
de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica, na forma do caput deste artigo. Parágrafo 3º. Os procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Artigo 99. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Estado. Inciso 1. Representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas estaduais. Inciso 2. Exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso anterior. Inciso 3. Representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas. Inciso 4. Exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta Comercial do Estado. Inciso 5. Prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao governador do Estado. Inciso 6. Promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa estadual. Inciso 7. Propor ação civil pública representando o Estado. Inciso 8. Prestar assistência jurídica aos municípios, na forma da lei. Inciso 9. Realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não regulados por lei especial. Inciso 10. Exercer outras funções que lhe forem conferidas.